A Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra o deputado Júnior Mano e envolvidos na Operação Underhand. Ele é investigado por suposto esquema de desvio de emendas parlamentares, fraude em licitações, compra de votos e possíveis ligações com organização criminosa no Ceará. Eita, que capivara comprida, hein? Vamos falar sobre isso com a nossa Bruna Bufaro aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Bruna, uma capivara de respeito, hein? Olha, e assim, já vamos começar pondo os pingos nos is, né, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, porque assim, emenda parlamentar é uma ova, a gente tem que dar nomes aos bois e isso nunca deveria ter sido renomeado porque continua sendo bom e velho orçamento secreto. Então assim, bicho, é orçamento secreto, não adianta. Eles chamam de emenda parlamentar porque eles deixaram isso de alguma forma legalizado, mas não se enganem. É orçamento secreto, não tem outra explicação. E a gente vai ler todo este BO, porque assim, é bastante gente, é bastante dinheiro, e é uma cidade bem pequena, né? É isso que a gente gosta. A gente gosta de cidades minúsculas que acabam recebendo, sei lá, um monte de dinheiro para petróleo. Tudo bem. Vamos para a notícia da UOL, Ana? Deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, é alvo de busca da PF por suspeita de desvios. Foram 11 mandados de busca e apreensão, como a Ana disse, para apurar suspeitas de desvio de dinheiro público em municípios cearenses por meio de emendas parlamentares. O gabinete de Mano foi alvo de mandados de busca e apreensão hoje cedo. A operação da PF também foi no Ceará, em Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio. Além de Mano, tem outros 5 alvos cujos nomes ainda não foram divulgados. Foi bloqueado 54 milhões de reais em contas bancárias e quebra de sigilo de dados telefônicos dos investigados. Então, quem aprovou foi o Gilmar Mendes, que é relator do caso no STF. O processo corre em sigilo. Segundo a PF, a operação investiga uma organização criminosa que estaria direcionando recursos públicos em troca de interesses, além de influenciar processos de licitação. A suspeita é de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral, informa a corporação. Ai, a boa e velha corrupção, compra de votos. O Júnior Mano nega irregularidades. Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, disse a assessoria em nota. Segundo outra reportagem da UOL, o deputado teve papel central em esquema segundo a Polícia Federal. A investigação da PF aponta que o deputado teve papel central nesse esquema de manipulação de eleições municipais em 51 cidades cearenses. Isso aconteceria por compra de votos, além de desvio de recursos de emendas parlamentares, que a gente vai aí também. Muito obrigada, Ana. Dá um highlight, né? Dá uma grifada, porque isso nada mais é do que orçamento secreto, dinheiro que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, que tentam botar uma transparência, mas a questão é que nem deveria existir essa emenda. Mas quem é? Quem foi? Por onde anda? O que fez o Júnior Mano? Gente, quem é Júnior Mano? Deputado alvo da PF por desvios no Ceará. Se quiser, depois a gente volta nessa matéria da UOL. Júnior Mano, gente, nada mais foi do que ele já era do PL, tá? Ele foi do PL há pouco tempo. Ele foi expulso do PL. Ele já foi inelegível pelo Tribunal Regional Federal do Ceará por abuso de poder político em 2020 e o TSE derrubou a ação. Ele era afiliado ao PL, tá? Até 2024. Mas aí ele atuou na campanha do petista, a prefeitura de Fortaleza, e foi expulso do partido. Então, uma pessoa que agarra todas as oportunidades, a gente tem que deixar isso claro. Ele atua por todos os lados. Ele atua com o PT, ele atua com o PL. Ele já foi inelegível e agora também não. Mas vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho Ele não desiste nunca, né? Ele não desiste nunca, gente. É que afinal de contas, se você tá aí, né? Se tá... Pra quem tá na chuva, né? Vamos se molhar. Vamos aí, então, pra
Pra onde foi este dinheiro? Gente, vamos lá pro G1 do Ceará. Sério, eu amo essas notícias porque a gente vai fazendo comparativo com as cidades onde esses dinheiros foram, o tamanho das cidades, o que está acontecendo. Cidade governada por esposa de Júnior Mano foi a que mais recebeu emendas do deputado alvo da PF. Que surpresa, diria ninguém. Município administrado por Giordana Mano, esposa do parlamentar, recebeu 4 milhões de reais desde 2021. Maior valor entre todas as cidades beneficiadas por ele. Deputado investigado por desvio de recursos públicos. Pois é, essa cidade é Nova Russas, no interior do Ceará. O município é comandado por Giordana Mano, do PRD, que é a esposa dele. A PF não informou se a prefeita é investigada na operação ou não. Buscas foram sim feitas na cidade, mas a corporação não deu detalhes de quem foi o alvo das ações. Aí eles citam os outros municípios que tiveram buscas feitas também. Não, eu tô subindo e descendo da matéria só pra conferir se eu ouvi isso mesmo. A defesa dele diz que ele, como parlamentar, não tem nada a ver com o executivo das cidades. A esposa dele é prefeita de uma cidade que recebeu recursos, que mais recebeu recursos por meio de emendas parlamentares dele. Sim. Vamos lá, dos 4 milhões pagos a Novas Russas por emendas do deputado Júnior Mano, 3 milhões foram repassados por meio de transferências especiais sob responsabilidade do Ministério da Fazenda. O 1,35 milhão restante foi destinado com finalidade definida: Fundo Nacional de Saúde e Fundo Nacional de Assistência Social. A população da cidade é de 32.014 habitantes. O valor equivale a R$ 137 por morador, o terceiro maior repasse per capita entre todos os municípios que receberam recursos do deputado. Isso me lembra muito aquele caso, eu não sei se você vai lembrar, lá na pandemia, quando a gente ainda chamava de orçamento secreto, daquela cidade que teve mais raio-x de dedo do que existia dedo na cidade? Aham. É mais ou menos esse o caso. A ação da Polícia Federal, batizada de Underhand, investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos. Aí aqui eles estão repetindo tudo o que aconteceu e a nota do deputado que ele disse que ele não tem nada a ver com isso e que ele nega tudo o que está acontecendo. Então aí eles têm também a distribuição das emendas pagas por Júnior Mano por todos os municípios. Aí, se você descer um pouquinho ali, ainda vai ter a tabela com o total de emendas que foi para cada cidade. Aí tem os detalhes da operação e o que cada prefeitura diz. Tá. Nova Russas é da mulher dele? Não. É da mulher dele, aham. Tá. E aí, Ok. pessoal, é uma cidadezinha pequenininha, tudo bem. Mas vamos lá, né? Porque a gente sabe que orçamento secreto, ou como chama, emenda parlamentar, é o principal motivo atual para o governo ter impasses com o Congresso. Mas sabe que hoje, Ana, teve uma ótima nova notícia para o Congresso? Se você puder abrir a matéria da Folha. Ah, obrigada. Eu tava procurando qual era a próxima matéria. A da Folha. Calma, só um minutinho que eu preciso fazer um negócio aqui para poder abrir a matéria da Espero Folha. todos os minutos. Porque assim, gente, a gente tem, né? Olha só, o Júnior Mano como papel central, né? Segundo a PF, a gente tem as emendas parlamentares como, né, motivo central, essas emendas que foram, obviamente, destinadas em sua maioria para a cidade da esposa dele, que ainda vão ser investigados o que aconteceu. Mas a gente tem a boa notícia, que Mota destrava emendas de comissão e distribui 11 milhões de reais extras por deputado. Extra, o gerente ficou louco! Boa. Ai, Ana, se você quiser comentar enquanto eu respiro. Tá, vamos lá. Eu vou pegar do comentário aqui do Pedro aqui no chat, falando que orçamento secreto é realmente melhor, mas eles chamam de emendas porque agora é rastreável, não deixa de ser criminoso por isso. Mas eles bem que tentaram, né, não deixar rastreável, complicar o rastreio o máximo possível. Flávio Dino encheu o saco até conseguir algum tipo de rastreabilidade. Agora, que eles estão tentando, estão.
Gente, isso é a coisa mais vergonhosa, escandalosa deste Congresso. O fato de a gente ter essa montanha de dinheiro. E, aliás, é a base de todos os problemas que a gente está tendo agora. Essa montanha de dinheiro que o Congresso tomou para si. A meu ver, não tem nada que... Isso aí é função do executivo, eles não tinham nada que tá fazendo isso. E tá virando essa bandalheira. Essa bandalheira que é a distribuição completamente arbitrária dos parlamentares, que, de novo, não é função deles ficar distribuindo dinheiro, né? E aí, vai pra onde? Vai para o município. Eu vou falar duas coisas, Ana. Duas coisas desse teu comentário. Segura a indignação. A primeira, tá. que o Pedro falou, que é rastreável, mas é rastreável, vírgula, porque tem muita emenda que não dá pra rastrear, que é emenda que você fica pedindo daí pela lá e também pra conseguir achar. E aí o segundo ponto teve uma entrevista hoje cedo na Globo News com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que ele fala durante a entrevista, né, que ele tá sendo, obviamente, emparedado na entrevista, e aí ele compara as emendas com o uso de um desodorante. Ele fala, cara, as emendas parlamentares é igual você usar um aerosol. Você dá um spray e aí depois, 6 meses depois, você quer saber onde tá aquela partícula. Você não tem como saber, cara. Você já deu o spray, entendeu? Tipo, não tem como saber. É muito difícil ir atrás, muito difícil saber onde tá. Então, realmente, tipo, é complexo achar pra onde as emendas foram, é complexo achar onde elas foram aplicadas e é um dinheiro que cai direto. Você recebe esse dinheiro e pronto, faça o que você quiser com esse dinheiro. E ele desaparece. Ele desaparece. Em malinhas. Eu mandei um vídeo aqui já no... foram encontrados em malinhas. Você mandou um vídeo. Tá eu mandei um vídeo aqui no chat privado. Isso. Tem 4 minutos, então se você quiser... ela vai contar tudo. Ela vai contar tudo do caso, as comparações com a cidade. Então, se você quiser tocar ele inteiro, eu tocar só da metade pro final. Porque no final ela fala justamente sobre a dificuldade de rastreabilidade. Tá, você quer que eu comece do meio, é isso? Não. Pode ser, porque daí do meio a gente... que daí é onde ela começa... Isso. Aí tá ótimo. Vamos lá. As metas que foram apresentadas depois pelo município na hora de executar esse dinheiro. Uma delas, por exemplo, apresentava 9 finalidades, porque o que eles faziam? Eles colocavam várias ali para o município depois adequar como melhor lhe conviesse. Nessa que tinha ali 9 finalidades, eu vou ler aqui para vocês, as finalidades eram, entre elas, alimentação e nutrição, transporte coletivo urbano e vigilância epidemiológica. Só que aí na hora que o município foi lá dizer como é que ele ia gastar esse dinheiro, ele listou 3 metas. A pavimentação asfáltica, pagamento de serviços de saúde e a reforma do prédio da Câmara, ou seja, nada a ver com o que tinha sido aprovado lá atrás. Uma outra coisa que a gente encontrou foi uma emenda, um recurso totalizando R$150 mil para compra de combustível para as secretarias do município. Se esse dinheiro todo fosse usado para comprar combustível, de fato, daria para comprar 800 litros de gasolina para cada habitante da cidade. Essas inconsistências não apareceram somente nas emendas para Nova Russas. A gente encontrou também no município de Quiterianópolis uma emenda de R$95 mil para perfuração de um poço artesiano que eles não diziam onde seria, nem se seria para a área urbana e área rural. Também teve uma outra de R$585 mil para a construção de uma passagem molhada no rio Caganti, no município de Canindé, que não especificava também o local da obra, também teve seu plano de trabalho devolvido. O deputado nega todas essas irregularidades, ele diz que atua para garantir recursos para todo o estado e não somente para o município, e diz que insinuações sobre uma destinação indevida desses recursos, na verdade, são ataques de natureza política. Agora, a gente vem falando muito, né, Leilane, sobre a importância da transparência das emendas. Isso a gente conseguiu acessar pelo portal transferegov.br, mas esse recurso pode ser maior, porque eu só consegui ter acesso às emendas individuais. Eventuais emendas de comissão, por exemplo, eu não consegui acessar pelo que a gente tem de ferramenta pública hoje. Este é o ponto, né? Só no que aparece
já é um absurdo. E, de novo, assim, é um absurdo que isso esteja na mão de parlamentares para destinar para cidades nos seus estados, fazer campanha política, fazer conchavo com o prefeito, né? Às vezes é a própria mulher. Né? E fora, aí não estou, advogados, não estou falando deste caso especificamente, fora os inúmeros casos que a gente vê aí de dinheiro que é simplesmente desviado quando chega nas cidades, né? Isso quando não é simplesmente usado aí para favorecer prefeitos que são envolvidos com os parlamentares ou que têm algum interesse ali, e serve para a cidade né, fingir que está aí melhorando, né, e você ganhar recursos políticos. Mas vamos deixar bem claro, não é esse dinheiro, ninguém acredita que ele está sendo de fato aplicado todo na melhoria das cidades, não, como a gente vê o caso que a Bruna citou ali, da cidade que tinha mais raio-x de dedo do que tinha dedos na cidade, né? Não, e outra coisa também, né, Ana? Como a gente vai tirar isso da mão dos deputados? Como? Como a gente vai tirar as emendas parlamentares se a decisão de retirá-las está na mão dos parlamentares? Isso é a grande questão. E por isso que é a chave de quase todos os nossos problemas mais atuais. Nós não temos como tirar isso das mãos dos parlamentares, e qualquer tentativa de apertar, de fechar essa torneira, resulta em sequestro do povo brasileiro. Eles trancam pauta, eles não votam, eles vetam o IOF, eles vetam isso, vetam aquilo, cortam dali, cortam daqui, começam a fazer um monte de coisa para prejudicar o governo, para chantagear o governo, para que o governo deixe as emendas quietinhas, do mínimo de observação possível, para que eles continuem botando a mão nesse dinheiro. Então, assim, o Brasil foi sequestrado, e as emendas são o resgate, e a gente está pagando. É isso. Perfeita. Apenas assina embaixo, porque é exatamente isso. O povo brasileiro está sequestrado. Não existe política brasileira que se resolva. Não existe política brasileira que se salve, safe ou consiga sobreviver nesse atual Congresso, nesse atual clima de emenda parlamentar. Isso não vai se resolver a menos que essas emendas saiam da mão dos parlamentares. E não vai sair das mãos dos parlamentares enquanto a gente continuar, né, a sociedade como um todo, continuar acreditando nesse tipo de joguinho, né? De que quando as coisas vão mal, é o executivo que leva a culpa, não presta atenção no que está acontecendo no parlamento, não presta atenção, né, qual é a atuação, não compreende o que está acontecendo no Congresso. Então, culpa o governo, culpa o executivo, chama de ditadura do STF. E não na verdade, é se aproveitar dessa ignorância, sequestro, né? O Congresso se aproveita Exatamente. dessa ignorância dos brasileiros, de não saber o que acontece para os poderes se manterem, de não saber o que os poderes fazem. E aí é muito fácil culpar tudo no presidente, que tenha Exatamente. o branding do Brasil. Exatamente. Não, eles estão realmente com a faca e o queijo na mão. E é preciso muita pressão para que isso mude. E tem uma outra forma, na verdade, sabe? Talvez. Tem eleição pra... Você sabe que esses caras do Congresso são eleitos? Vocês já ouviram falar disso? É porque aparentemente, né, ninguém lembra para quem vota, né, em deputado. Então, a gente também tem nossa parcela aí nisso, tá? Não vou entrar nessa de a culpa é do povo, mas assim, a gente tem formas, né? E aí a gente tem que lembrar também que é muito mais fácil para eles ficarem escondidos, é muito mais fácil para eles que a gente não preste atenção em eleição de deputado. Exatamente. Vamos começar a falar mais destes nomes, mas por enquanto ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.